Na ginástica rítmica, duas brasileiras chegaram à final individual com chances de medalha. E uma delas acabou conquistando a medalha de bronze. Natália Gaudio, a mais experiente da dupla brasileira. Hoje a competição individual geral, quando as atletas passam por 4 aparelhos. 2 na primeira etapa, 2 aparelhos hoje. E ao final, a maior nota somada acaba apontando as vencedoras, as medalhistas. E a Natália Gaudio, de 26 anos, já tinha a 4ª colocação no arco em Toronto. Na sua 3ª edição de Jogos Pan-Americanos, conseguiu boa apresentação. Ela e Bárbara Domingos, que também fez uma bela prova. Maíra Siqueira, seja bem-vinda, excelente noite. Ótima noite para você também, Marcelo Gomes, para todo mundo que acompanha essa apresentação aí, ó. Essa é a Bárbara Domingos, ela que na massa teve também uma nota, nas massas, né, o par de massas, teve uma nota de 16.450, foi o que a manteve na disputa. A gente já trouxe aí o resultado final, a Natália Gaudio ficou com a medalha de bronze e olha só como são mínimos detalhes quando a gente fala da ginástica rítmica. A Bárbara e a Natália empataram exatamente com a mesma pontuação depois de 4 apresentações. 2 ontem, 2 hoje. Ambas tiveram 67.150 de pontuação final, de soma. Só que a Natália Gaudio, por uma nota melhor na execução artística, esse é o critério de desempate, ela teve uma nota um pouquinho melhor do que a da Bárbara e aí ela ficou com a medalha de bronze. Então, bateu na trave a Bárbara e se não tivesse sido talvez a apresentação de ontem com a bola, que foi a pior das duas, a pior nota das duas, talvez elas tivessem conseguido, quem sabe, fazer até uma dobradinha, né? Ficar com a prata e com o bronze, Marcelo. E você lembrou bem, porque elas estavam e ficaram com a apresentação na bola na 11ª posição, a Natália Gaudio. Quer dizer, ela perdeu ali pontos preciosos, né, Maíra? Até pelo fato dela ter conseguido 2 excelentes apresentações hoje. Na fita, a Bárbara, que a gente viu ali agora na apresentação, foi muito bem. Ela teve um 17.300. Foi a 2ª melhor nota. Exatamente. Essa nota de 16.450 foi a nota nas massas. Foi uma nota que a deixou ainda na briga. Poderia ser um pouco até mais alta, mas a especialidade dela, e a gente sabe, é uma especialidade na fita. Até por isso ela conseguiu se aproximar da Natália Gaudio, que a gente acompanha na sua apresentação. Natália Gaudio teve hoje concentração, foco, flexibilidade e 2 apresentações que a levaram ao pódio, Maíra Siqueira. Foi uma super nota que a Natália tirou. Ela também ficou com a 2ª melhor nota nesse aparelho, 17.800. Não existe nota máxima, já existiu no passado, mas hoje não existe nota máxima na ginástica rítmica. Só que, em média, a gente pode falar, no nível pan-americano, as atletas não tiram mais do que 20.00, 20 ponto alguma coisa. Então, a americana que venceu tirou várias notas altas, vários 19s, e nessa prova a Natália Gaudio tirou 17.800 na apresentação com as massas. Foi uma apresentação muito boa que a colocou de volta na disputa. E repito, na bola ela tirou 14, uma nota muito baixa, foi realmente o aparelho que acabou derrubando ela. É a primeira medalha pan-americana dela, já é o terceiro Jogos Pan-Americanos que a Natália disputa, mas tenho certeza que ela saiu satisfeita com o resultado. Sempre dá para melhorar, mas sai satisfeita com o bronze que conquista a Natália. E o mais legal é que ela partiu de 10.300 de dificuldade, foi a dificuldade mais elevada, mais alta entre as competidoras que estavam na briga pela medalha. Ou seja, ela foi para esta apresentação nas massas e depois na fita, com um grau de dificuldade bem alto, pensando justamente de buscar as 2 americanas, a Evita Griskenas e a Camila Finlay, que eram as 2 até aquele momento que tinham as maiores notas, né, Maíra Siqueira? Exatamente. A ginástica rítmica tem uma peculiaridade que tem as provas que são de nota, né, que são por avaliação, muitas vezes até subjetiva. Elas têm que ter um grau alto técnico, um nível alto de dificuldade, aí se mede a execução, ou seja, ela se propôs a fazer uma dificuldade 10.300, como disse o Marcelo, e aí tem que ver se ela conseguiu executar tudo isso muito bem. E tem o lado artístico, tem que ser prazeroso para assistir, tem que ser plástico, tem que ser colorido, tem que ser muito bonito, tem que ornar a ginástica com a música. Então, realmente, a ginástica aí é o balé, né? Praticamente um balé, uma dança junto com a ginástica. Essa apresentação da Bárbara Domingos. A Bárbara tem 19 anos, ela ainda terá um
uma longa carreira, sem dúvida, na ginástica rítmica. A Natália, mais experiente, é heptacampeã sul-americana, já vinha para uma terceira edição de Jogos Pan-Americanos. A Bárbara certamente vai tirar experiências incríveis dessa apresentação. E eu até chamo a atenção para essa apresentação, que era a especialidade, é a especialidade na fita da Bárbara. E veja como ela é espetacular neste aparelho, conseguiu uma nota de 17.300 e quase a colocou no pódio. Essa merece até um sobe-som. Lindíssima apresentação da brasileira. Vamos conferir. Incrível, Bárbara Domingos. E você até confessava aqui na transmissão com o Marcos Leandro mais cedo que é o seu aparelho favorito. Eu também gosto demais, até pelo lado visual da fita. As atletas brincam com as cores, né, Marcelo? Nesse caso foi um arco-íris super bonito. Dependendo do que você quer passar na apresentação, você pode colocar uma cor que seja mais adequada na sua fita. E olha só, alguns detalhes. Essa fita aí, ela tem um cabo de até 60 centímetros, chama estilete, e a fita em si tem 6 metros. A chance, todas as atletas falam, é a mais difícil e tem muita chance de você se enroscar nesses 6 metros. Então, você tem que manter a fita em movimento o tempo inteiro da apresentação. Esse é um dos pré-requisitos técnicos. E quanto mais você faz movimentos bonitos, que sejam ondulatórios ou serpenteados, ou até, de repente, em forma de infinito, na forma de um 8, tudo isso vai sendo acrescido pontos, ou assim, vai sendo validado, né? Sua apresentação vai ficando esteticamente mais bonita e com uma dificuldade técnica mais alta. Então, essa é a demanda. A fita não pode, exceto quando você faz o lançamento, ela não deve deixar o seu corpo. É como se fosse uma extensão do seu braço. Nós estamos revivendo as apresentações das duas brasileiras, Natália Gaudio e Bárbara Domingos. A Natália ficou com bronze neste que é o individual geral. Esta prova, o individual geral. Ontem foram 2 aparelhos, bola e massa. Hoje, as massas, um par de massas. E hoje tivemos as massas e a fita. Ontem nós tivemos o arco juntamente com a bola. E esta apresentação confirmou a medalha de bronze para a Natália Gaudio. Foi o terceiro melhor aparelho da Natália, ainda assim com a pontuação conquistada por ela confirmou a terceira posição e você confere um trecho dessa apresentação da nossa medalhista de bronze. Natália Gaudio, medalha de bronze para o Brasil, Maíra Esqueira. Foi uma apresentação também boa. A da Bárbara foi um pouquinho melhor, esteticamente mais bonita, mas foi a que garantiu para ela a medalha de bronze, Marcelo. Evita Grisquenas, Camila Freeley e Natália Gaudio, o pódio da ginástica rítmica na competição individual geral. Medalha de bronze para a brasileira e por muito pouco foi nos critérios, aliás, de desempate. Primeiro critério de desempate, Maíra Esqueira. É a execução artística, não técnica. A execução artística é a que tem o peso de desempate. 67,150 para a Natália, 67,150 para a Bárbara. Record TV, emissora oficial dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019.
Estamos de volta com a ginástica rítmica por equipes do Brasil, né? Que foi para o segundo dia de disputas em primeiro lugar. Vamos ver como foi, vamos lá? E a chance era uma chance muito boa de medalha de ouro, tanto pela hegemonia brasileira nesta disputa. O conjunto geral na classificação, o Brasil chegou bem, teve uma apresentação muito sólida com a bola. Hoje, 3 arcos e 2 pares de massas. Observe que são 3 arcos com as 5 atletas, 5 ginastas brasileiras. A ginástica rítmica disputada também em conjuntos. Débora Medrado, Camila Rossi, Beatriz da Silva, Nicole Pírcio e Vitória Guerra. Maíra Siqueira, por que a expectativa era tão grande em relação a esta apresentação das brasileiras, Maíra? O Brasil nunca ficou fora do pódio nessa apresentação em Jogos Pan-Americanos, Marcelo. Por isso que todo mundo esperava o hexacampeonato. Ou seja, as brasileiras conquistaram nas 2 primeiras edições que essa prova esteve nos Jogos Pan-Americanos em bronze. Na sequência foram 5 ouros, todos consecutivos. Então o Brasil acabou ficando desta vez, na apresentação de hoje, com o bronze. E por isso ficou um gostinho de frustração. Mas tem alguns pontos para a gente considerar. Primeiro, é uma seleção completamente renovada, todas atletas muito jovens, a média de idade é 17,8 anos para essas 5 meninas. Nenhuma delas esteve no Rio 2016, ou seja, toda a seleção foi rejuvenescida, foi mudada. Nenhuma delas é as atletas que participaram da prova individual. Então, é uma nova geração que está começando e não conseguiu manter a sua hegemonia pan-americana. Tinha um nível de dificuldade muito alto ontem com as bolas. Terminou na primeira posição e hoje foi apenas a 6ª melhor apresentação. Foi a 6ª nota hoje. Somando, o Brasil conquistou o bronze. E o Brasil hoje teve uma dedução de 1,10 por causa justamente de queda dos aparelhos, né, Maíra Siqueira? É uma dedução que faz uma diferença muito grande. Não teria feito o Brasil conquistar sequer a medalha de prata, apenas esse 1,10. Mas claro que isso provoca outros tipos de dedução. Por exemplo, você tem a dedução que vem exatamente pelo erro do aparelho, mas você também tem a dedução de... Aí você perde ritmo, você perde o aparelho, você tem que ir lá buscar, você corre, você sai do ritmo, você perde em sincronia. Então as atletas acabaram pecando um pouco nessa apresentação. Entraram como favoritas e acabaram na prova especificamente de hoje tirando uma nota que acabou sendo baixa. Não sei nem se elas conseguiriam ouro, porque as mexicanas fizeram uma apresentação lindíssima, belíssima, com uma nota muito alta. As brasileiras teriam que ter tido também uma nota altíssima. Mesmo se conseguissem executar essa apresentação de forma perfeita, talvez ainda tivessem tido dificuldade para conseguir o ouro. Mas valeu pelo esforço das meninas. É uma nova geração que vem chegando aí para tentar retomar essa hegemonia, Marcelo. México ficou com a medalha de ouro, no total de 48.375 nas 2 apresentações. México ontem teve a 2ª nota, hoje teve a melhor nota com os 3 arcos e os 2 pares de massas. A equipe norte-americana na 2ª posição. Aliás, o final foi emocionante porque o time mexicano, o conjunto mexicano, foi o último a se apresentar e bateu a norte-americana por uma comemoração emocionante e linda das 5 atletas mexicanas. Aplausos às brasileiras, medalha de bronze para Débora Medrado, Camila Rossi, Beatriz da Silva, Nicole Pírcio e Vitória Guerra, Maíra Siqueira. E agora as atletas vão para uma nova geração esperando uma medalha de ouro na próxima edição, Marcelo. 43.350, veja a nota, depois dos 19.700. É isso, medalha de bronze na ginástica rítmica. Janice. Obrigada, Marcelo, Maíra.